Estamos recebendo em nossos estúdios um mocoquense de coração, Coelho de Moraes. Ele é diretor e produtor de cinema. Como ele está à frente da TPM, Teatro Popular de Mococa. E nós temos o prazer de sabermos de um mocoquense de coração, como disse ele, que os filmes dele estão sendo premiados no mundo inteiro. E você sabe o que é o mais legal? As produções são feitas aqui em Mococa. Toda produção é feita em Mococa. Toda produção, todos os atores, os escritores, os editores, é uma equipe que faz parte do TPM, que é o Teatro Popular de Mococa, que tem como patrono o Rogério Cardoso. E isso aí já é o galardão máximo do nosso trabalho, que leva tudo à frente mesmo, né? E ele me contou, e ele vai contar para vocês, os curtas-metragens dele. Por seleção oficial, em 2018, recebeu prêmios. Isso, essa produção toda de cinema, essa produção toda de curtas-metragens, principalmente, ela começou em 97, né? Era fita, VHS. Depois passou para o Super VHS. Nós fomos seguindo a história da tecnologia evolutiva. Usamos uma máquina na FATEC, na época eu era coordenador de cultura de lá, e essa tinha 525 linhas, aí 720, 1080, e agora a gente está às beiras do 4K para ampliar a nossa produção de cinema. Desde aquele momento a gente já vem produzindo esses curtas, tanto que um deles, que é o Alto da Barca do Inferno, baseado na literatura portuguesa, Gil Vicente, ele tem assim uma média de 40 mil acessos na internet. Basta entrar no canal que vai ver. Que na época eu nem tinha como mandar mais do que 5 minutos por envio, né? Era a minha cota máxima. Mas à medida que isso foi ampliando, aí eu, lógico, como a maioria das pessoas, eu posso colocar quantas horas eu quiser online, em alta definição. E a única coisa que a gente faz sem outra preocupação é produzir em Mococa, com os nossos escritores e os nossos atores. E os recursos? Não tem, o recurso é meu. O recurso é meu. Então esse investimento todo desde essa época, mesmo em termos de manutenção do coro, da pequena orquestra que tivemos, das produções de teatro mesmo, em geral é tudo produção e levantamento de recursos do próprio pessoal. Às vezes, como acontece, a própria prefeitura cede um transporte, né? Festival em Lindóia, festival em Guaranésia, festival não sei onde. A gente vai, pede, quando há possibilidade, a gente ganha esse transporte para fazer as viagens. Agora, na questão dos filmes, dos curtas-metragens, não há necessidade de transporte, via e-mail, ou via internet, via WeTransfer, ou inscrição direta no site, você manda os filmes que você tem. E o primeiro país que vocês foram premiados? Foi no Egito. Então foi curioso, porque em geral a maioria lá é muçulmana e o filme é meio picante. E foi aceito em 2016, isso aí. E aí desde então Mococa para o mundo? O tempo todo. A gente pensava assim, não, deu certo, agora vamos ver o que a gente vai fazer. Mas a gente não mede assim, vamos fazer para ganhar o prêmio. Não, a gente faz com produção própria, é para produzir. Produzir, fazer a coisa acontecer, resolveu. Inscreve no coisa e vê o que dá. Só que está dando. Então, volta e meia tem 5 chamadas. No ano passado nós tivemos 11 chamadas. Foi Canadá, foi Grécia, foi Itália 2 vezes, Inglaterra, Estados Unidos recentemente também. E agora essa última chamada para esse Cefalu, que é o Film Festival de Palermo. E estamos lá com 5 produções. 2 documentários e 3 curtas-metragens. Esse festival quando será? Esse festival rola agora em julho. E 5 produções mocoquenses. Vocês têm ideia do que ele está falando? Tem 5 produções mocoquenses selecionadas num festival que não é para qualquer um. Já não é mais, porque esses festivais, eles ganham gabarito internacional e você ganha com isso o teu gabarito também, né? Porque ganha a láurea de premiado, isso eles mesmos divulgam para o mundo inteiro. Então, de um festival você ganha o mundo, o que é muito bacana. Aí, de vez em quando, vários sites querem saber do que se trata, sites internacionais. Como é que é isso? Como é que produz?
como é que faz, que cenário que é esse, porque não é um cenário qualquer. Mococa é muito diferente de qualquer cidade da região, pela quantidade de cenários interessantes. Ô Coelho, me fala uma coisa, quem está assistindo a gente, que tiver interesse em conhecer os seus curtas, média e longas produções, eu não sei se você tem disponível. Tem, tudo no YouTube. Aí, YouTube? No YouTube entra assim, Coelho de Moraes Vídeos. Aí você vai encontrar tudo. Todas são a página, como é que a gente fala? Pelo conjunto da obra, esse local tem mais de 400, mas está distribuído por todos os curtas que nós fizemos, teve um que eu fiz com CorelDRAW 6, à mão, no mouse, dura 40 segundos. Frame por frame, desenhado à mão, a mouse. E tá lá também, é o primeiro que vai aparecer. Esse é um trabalho artesanal, de vídeo. Com uma tecnologia diferente, né? Para criança, parece um elefantinho e tal. Foi uma experiência. Foi assim, vamos ver como é que esse negócio é. Eu não gosto. Fazer animação é difícil, cansativo. Você tem que ter uma paciência brutal. Então eu prefiro trabalhar com o lance do filme e as pessoas, porque o lance é a pessoa. Essa coisa, a pessoa falar, a pessoa agir, a pessoa interagir, isso aí é o que mais... Sem contar que, conjunto com esse lance do cinema, tem o teatro, que também é premiado. Então, nos últimos 3 anos, nós temos 5 prêmios de melhor atriz, em festivais diferentes. Mocoquense? Mocoquense. Pessoal, então, olha, recebemos o Coelho de Moraes, pensa bem na oportunidade em que ele está dando à cidade de Mococa de ser reconhecida. Porque eu acho que não basta você fazer, a valorização do público é muito importante. Sim, claro. Não é querer dizer que depende de mim essa valorização da cidade. A gente tem inúmeros artistas, o Irã Espírito Santo, por exemplo, que faz exposição em Veneza. Quer dizer, tem gente para tudo quanto é lado. O mocoquense é parasitário, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Então, o que tem essa é a nossa contribuição para essa hiperexposição da cidade. Então, a cidade e seus representantes máximos têm que perceber que os grandes valores estão aqui mesmo. Com certeza. E olha, eu estou muito interessada, aí eu vou procurar para assistir, porque eu gostei das suas histórias contadas. Tem que levar em consideração, se você permite, que assim, você não vai pegar e ver o Transformers lá. Você não vai pegar e ver um filme paralelo com um filme hollywoodiano. Se você falar assim, é mais parecido com o italiano? É mais parecido com um iraniano? Sabe, o filme fora do circuito. Mas eu vendo novela, também vejo que não está muito diferente, não. Acontece que você tem paciência de ouvir 10 minutos da novela, o cara falando sem parar, e não tem paciência de assistir um filme também lento no cinema. Verdade. E me fala uma coisa que eu não perguntei. Como é que surgiu essa ideia de produzir? Não, a ideia foi, a hora que apareceu o teatro, nós montamos o grupo de teatro em 97, são 22 anos, sem parar. São mais de 50 peças. Já veio a ideia de filmar os ensaios, e no de filmar os ensaios, vamos produzir uma outra coisa paralela. Então, também tem 22 anos de TPM Cinema. E a companhia do cinema tem nome? Ou está dentro do TPM? Aí a gente já coloca tudo, TPM Cinema. Entendi. Quando é só teatro, TPM, quando tem os filmes, TPM Cinema. Gente, vamos valorizar cultura, é maravilhoso. A gente sai do mundo em que a gente está habituado a viver e a gente vê outras vertentes. Eu acho que isso é o mais importante, é o que a cultura tem para trazer, o cinema, o teatro, os livros. Mostra outro caminho, exato. Então, você tem à disposição de um monte de coisas diferentes, se você tiver com disponibilidade de encarar o diferente, né? Porque o cômodo é fácil, você pega uma coisa que está o tempo todo rolando ali, na boa. Agora, se você pega o diferente, você tem que perceber que é diferente também para quem faz. Com certeza. Então, valorizem. Vamos valorizar o nosso querido Coelho de Moraes, conhecido em Mococa, não é nascido em Mococa, mas ama Mococa. Claro, a família toda daqui, da região, a Mogiana é o nosso espaço. E eu agradeço a sua disponibilidade de vir aqui falar com tanto carinho, eu que agradeço tanto das suas produções quanto da cidade em que a gente vive. Muito obrigado.
E nós ficamos por aqui. Carolina Carvalho para o TVD Notícias.